Olá, um bom dia para você, um bom dia, um domingo maravilhoso na presença do Senhor. Esse é o desejo do meu coração para você, para sua família e para todos aqueles aos quais você ama e aos quais e com os quais você convive, com os quais você se relaciona. Este momento início de mais uma proposta de realização de um sonho que podemos estar aqui nessa manhã de domingo para compartilhamento da palavra de Deus, para estudo e para aprendizado da palavra de Deus, de uma forma especial. Só que hoje, como é um domingo pela manhã, o dia do Senhor, nós estaremos aqui a partir de hoje, em caráter experimental, provisoriamente, né? Nós estaremos aqui para testarmos mesmo, né? O nosso público, testarmos mesmo este espaço e termos esse espaço como um momento, né? Um tempo reservado para nos aprofundarmos mais e melhor no conhecimento da palavra de Deus. E você que já está chegando, já está se conectando conosco nesta escola dominical missionária dinâmica, realmente é o desejo do nosso coração que esse momento seja um momento de ensino, um momento de capacitação, porque Deus usou o apóstolo Paulo para orientar acerca da necessidade de pessoas com o dom, com o chamado, com o ministério, de capacitar os santos. Capacitar é transferir capacitação, é despertar as capacidades que a própria pessoa, que o próprio crente em Jesus já tem dentro de si. E eu creio que você, meu irmão, minha irmã, meus queridos e abençoados do Senhor, que você nessa manhã, neste domingo, tem reservado realmente um momento especial na sua vida para conhecer um pouco mais de Deus, né? Para conhecer um pouco mais do nosso Senhor. E eu gostaria de estar orando neste momento, dando início, então, à nossa atividade de, não somente de estudo, mas de procurarmos nos aprofundar um pouco mais na palavra e aprender para a vida e aprender para a prática. Amém? Então vamos orar neste momento. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí aonde você está, aonde você se encontra nesse momento. Feche os seus olhos e coloque-se na presença do Senhor em oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós já terminamos uma semana no dia de ontem, uma semana abençoada. Ó Deus, e te somos gratos porque o Senhor esteve conosco durante esses dias que passaram. Foi uma semana de chuvas aqui para nossa cidade, para nossa região. Foi uma semana de bênção, eu tenho certeza, para mim, para nós, todos os que fomos abençoados, fomos alcançados pela boa mão do Senhor nessa semana que passou. E, com certeza, este domingo que amanheceu chuvoso, e eu tenho certeza absoluta, não só para mim, mas eu tenho convicção que a maioria dos amigos e dos irmãos que se encontram nessa transmissão dessa escola dominical missionária dinâmica nessa manhã
nós todos estamos gratos ao Senhor por este domingo estar iniciando da forma que está iniciando, porque o Senhor, o nosso Deus, está no controle de todas as coisas. Senhor, fala conosco nessa manhã de domingo. Ó Deus, alegra o nosso coração, anima a cada um de nós, para que esse início de semana possa ser o início de uma semana maravilhosa, maravilhosa, na presença do nosso Deus. Porque sabemos que o Senhor está conosco e a garantia da nossa vitória é o Senhor. E a nossa vitória está em o nome do Senhor nosso Deus, em o nome de Jesus, aquele que está no controle, na direção, aquele que move as nossas vidas, aquele que nos direciona para o caminho, para o destino que nós precisamos tomar a cada manhã e a cada dia. Nesse início de semana, nesse primeiro dia da semana, nesse domingo, nós te agradecemos e pedimos, abra o nosso entendimento para a tua palavra e fala conosco nessa manhã. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus, ele está no controle de todas as coisas, né? Eu tenho certeza disso, porque se você observar, não sei aí na sua cidade, aqui nós não temos sol nessa manhã, está o tempo chuvoso, mas se você observar aí na sua cidade, se o sol estiver brilhando lá no firmamento, a mão do Senhor está ali. Está ali. A mão do Senhor está ali, porque Deus mantém todas as coisas nos seus lugares, porque Ele é poderoso. Amém? E eu vou estar louvando ao Senhor com um hino que fala sobre segurança, né? Um hino que fala sobre segurança. Que segurança tenho em Jesus? E eu tenho certeza que você vai... Desculpa. Eu tenho certeza que você vai sentir a presença de Deus neste momento através desse hino. Vamos louvar o Senhor. Se você souber, cante comigo nessa manhã. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. Conto esta história
cantando assim: na cruz foi Cristo, morto por mim. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e nos deu então a possibilidade de vivermos uma vida de excelência, uma vida de excelência na presença do Senhor, uma vida próspera, abençoada, feliz. Embora nós muitas vezes estejamos em meio a conflitos, em meio a indecisões, em meio a problemas, tantas lutas muitas vezes nos tentam atingir, nos tentam colocar no chão, mas a boa mão de Deus que está conosco não nos deixa nos sentir e sermos derrotados. Não nos deixa, a boa mão do Senhor não nos deixa nos sentirmos derrotados e nem sermos derrotados, porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E nessa manhã em especial, eu gostaria de trabalhar com algo um pouco solto, em termos de algo que vá ter uma continuidade, né? Mas eu gostaria de compartilhar com você o capítulo 1 da carta de Paulo aos Coríntios. Coríntios capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 4. Se você tiver a sua Bíblia aí, vou dar um tempinho aí para você pegar. Enquanto você pega aí a sua Bíblia, eu vou estar louvando ao Senhor com uma música, com um hino, onde Deus com certeza vai falar conosco nessa manhã. E o hino que nós vamos cantar, né? Eu gostaria que você cantasse comigo. Não estou com instrumento, não estou com playback, mas eu gostaria de compartilhar com você um hino muito bonito da cantora Cassiane, né? Vamos dar os créditos aqui. A cantora Cassiane foi quem gravou esse hino. E o título desse hino é Imagine. Aí o início, a primeira frase diz assim: imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Imagine um lugar onde não haverá dor. Você já pensou nesse lugar? Então nós vamos louvar o Senhor. Eu gostaria que você cantasse juntamente comigo esse hino nesse momento. Vou estar cantando aqui com a minha possibilidade. Você aí tem um pouquinho de paciência, mas nós vamos louvar juntos, em nome de Jesus. Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. É o céu para onde eu vou. Imagine você voando com os anjos. Imagine você andando pelas ruas de ouro e de cristal, como nunca viu igual. Eu queria estar lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim,
Santo, santo é o Senhor, para sempre cantaria. Imagine você num corpo transformado. Imagine você falando com Abraão, Isaque e Jacó. Estaremos juntos lá. Imagine você recebendo uma coroa. Imagine você cantando num coral um hino sem igual, um hino triunfal. Eu queria estar lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, santo é o Senhor, para sempre cantaria. Eu queria estar lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, santo é o Senhor, para sempre cantarei. Para sempre cantarei. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Eu tenho certeza que Deus já está falando ao seu coração nesta manhã dominical, neste tempo que nós tiramos para estar com Deus. Eu gostaria, neste momento, de registrar a presença do nosso irmão, Manuel Mendonça, que está participando, que está assistindo, então, a nossa escola dominical missionária dinâmica nessa manhã e neste momento. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Glorificado seja Deus pela sua vida, irmão Manuel Mendonça, e todos os irmãos da América Latina, do Brasil e outras partes do mundo onde você venha estar sintonizado neste momento, nesta live, neste ao vivo, nessa transmissão especial desta manhã de domingo. Que Deus seja contigo, que Deus continue na condução, na direção da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou fazer uma oração neste momento, uma oração de intercessão em favor da sua vida. Eu não sei qual o seu problema. Eu não sei se você está sendo tirado de cabeça, digamos assim, no nosso português do Brasil, se você está sendo desorientado, ou orientado de uma forma a abandonar sua fé, por causa de lutas ou de problemas difíceis no seu ponto de vista, pela maneira que você está sentindo, está passando. Talvez o seu problema está sendo um gigante na sua vida, está sendo quase insuperável. Mas nós vamos orar nesta manhã, porque nós servimos ao Deus do impossível, ao Deus que não tem causa perdida para ele, a um Deus que é poderoso. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Gostaria que você colocasse sua mão direita no seu coração, em cima do seu coração, e você estivesse fechando seus olhos agora e ore comigo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, repita comigo: Senhor nosso Deus. Ou então repita comigo: Senhor meu Deus, meu Pai, neste momento de oração, eu me coloco na tua presença. Eu peço perdão, ó Deus, a ti, se de alguma forma desagradei o Senhor nesse dia que passou, nessa semana que passou, ou nesta manhã. Se eu desagradei a tua vontade, Senhor, eu peço perdão ao Senhor. Ó Deus, e neste momento também eu quero te agradecer pelas bênçãos,
Ó Deus, bênçãos inumeráveis que o Senhor concedeu a mim e a nós nessa semana que passou. Que, ó Deus, a partir deste momento, o Senhor possa realizar um milagre em mim, na minha vida, na minha família, para Deus, para que, ó Deus, nós possamos experimentar o melhor do Senhor para nossas vidas. Que eu possa experimentar o melhor do Senhor para a minha vida. E que neste momento em que eu estou passando por lutas, por problemas, por dificuldades, por desorientações, ó Deus, eu quero colocar minha vida nas tuas mãos e pedir ao Senhor, fala comigo, meu Deus. Fala comigo, Jesus, nessa manhã de domingo e opera em mim o teu querer. E coloca dentro de mim, dentro do meu coração e na minha alma, um tempo de refrigério, Deus, um tempo de paz, um tempo de descanso, um tempo, Deus, de espera no Senhor. Ó Deus, nós oramos a Ti, clamamos a Ti, fala conosco e principalmente fala conosco a partir de agora, com o compartilhamento da Tua palavra, meu Pai. Fala, Deus, fala conosco. Nós oramos a Ti, certos de que os Teus ouvidos estão atentos à nossa oração. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, esse Deus tão poderoso, esse Deus tão maravilhoso que nós servimos. Bom, eu gostaria de estar compartilhando com você a palavra de Deus a partir desse momento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a sua Santa Bíblia, no livro de segunda carta, né, de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 24, e depois finalizando o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Nós vamos compartilhar essa palavra, nós vamos meditar e aprender juntos, porque nós somos família. Eu não sei mais do que você, e você, com certeza, tem um coração tão grande que pode receber a santa palavra de Deus. Bom, começando então a sua segunda carta aos cristãos de Corinto, da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo, então, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. Entendeu? A igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E Paulo continua, a partir do versículo 3, dizendo assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha que importante. Pois
assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Oh, glória! Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. A qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Versículo 8 em diante. Paulo diz assim: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença da morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança, de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Versículo 12 em diante. Paulo diz assim: Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido. Desculpa. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso e para que vocês fossem duplamente beneficiados, eu planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá para que me ajudassem em minha viagem à Judéia. Quando planejei isso,
será que eu fiz levianamente? Quando planejei isto, Paulo pergunta à igreja de Corinto, quando planejei isso, será que eu fiz levianamente? Quando planejei, ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Versículo 18 em diante. Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia de que ele está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Este foi o capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Agora, no capítulo 2, apenas os 4 primeiros versículos, que Paulo diz assim: Por isso resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza a vocês. Pois, se os entristeço, quem me alegrará senão vocês? A quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Uma declaração de amor. Nós poderíamos resumir, sintetizar aqui esse primeiro capítulo e esses primeiros 2 versículos, esses primeiros 4 versículos do capítulo 2. Nós poderíamos sintetizar da seguinte forma: uma declaração de amor. Não sei se você percebeu que durante a leitura desta carta, desta passagem que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele Nós, nessa passagem que nós lemos, capítulo 1, todo o capítulo 1 de 2 Coríntios, e no capítulo 2, nos 4 primeiros versículos, não sei se você percebeu
Paulo discorre, ele enfatiza, Paulo discorre nessa passagem, enfatizando algumas coisas que eu creio, eu tenho certeza absoluta, que muitos de nós estamos passando, que muitos de nós estamos experimentando, estamos vivenciando nesse tempo presente. Olha, como toda carta, né? Como toda carta, essa segunda carta de Paulo aos crentes, aos cristãos da igreja de Corinto, também inicia com o início. Né? Obviamente, lógico, né? Toda carta, ela inicia com um início. Não sei se você se lembra, há muito tempo atrás, e eu fui carteiro, eu trabalhei nos Correios do Brasil, e a gente entregava muita cartinha, cartitas, né, em espanhol, não sei se é isso mesmo, algumas cartinhas, a gente entregava, não só algumas, mas quase todos os dias, muitas. E algumas dessas cartinhas que a gente entregava, e eu tive o prazer de entregar, as pessoas já estavam aguardando ansiosamente pela chegada, então, da sua cartinha. Era a mãe esperando a cartinha do filho que estava lá em São Paulo, que estava lá na Argentina, que estava lá em Portugal, e em tantos lugares, né, trabalhando, vivendo longe, aguardando notícias então do filho, aguardando aquela comunicação de que estava tudo bem, de que o filho estava com saudade, de que o filho tinha vontade de ver ali a sua mãe, não sei, ou seu pai, ou a sua vovozinha, ou outras situações também que aconteciam. Então, o que é que eu quero dizer com isso? A carta sempre foi muito importante na vida da sociedade, na vida da humanidade. Se você fizer pesquisa, se você fizer uma pesquisa da importância do correio, né, dos correios na antiguidade, na Idade Média, na época dos nossos bisavós, nossos avós, a gente vai perceber que até na época dos nossos pais, no meu caso, a cartinha era algo muito importante. Era muito valorizado a cartinha. Estou comentando muito nessa abertura, nessa introdução, sobre a questão da carta, para vocês perceberem, para vocês entenderem um pouquinho, para você, meu irmão, minha irmã, entender um pouquinho a importância que foi para Paulo, para o apóstolo Paulo, escrever as suas 13 cartas pastorais. Escrever as suas 13 cartas pastorais. E a gente percebe aqui que Paulo, ele caprichou nas suas cartas, nas suas duas cartas aos cristãos da igreja em Corinto. Ele caprichou e ele escreveu duas cartas, porque ele tinha muito assunto para transmitir para aquele povo, para aqueles irmãos, para aqueles irmãos que não somente eram irmãos de longe, mas eram irmãos do coração,
como nós dizemos aqui no Brasil, eram irmãos do peito, eram aqueles irmãos chegados, né? Porque eram frutos do seu ministério. Amém? Então, sem mais delongas, vamos então à introdução e o compartilhamento então desta passagem do capítulo 1 de 2 Coríntios, que Paulo inicia dizendo então, ele inicia dizendo assim, olha bem, Paulo inicia a carta assim, Paulo, ou seja, ele estava se identificando, era realmente Paulo quem estava mandando. E ele diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, Paulo e Timóteo estavam nessa carta. Eles eram os personagens dessa carta que estavam enviando, então, à igreja de Corinto. E aqui continua, né? A igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia, que era uma região, né? A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Você deve estar acostumado quando um pregador vem de longe, vem à sua igreja, vem pregar a palavra de Deus, vem fazer uma série de conferências, vem fazer uma campanha evangelística, vem transmitir a palavra, vem transmitir o recado que Deus tem a transmitir ao povo na sua igreja, onde você congrega. Aquela pessoa, quando aquela pessoa vai se apresentar, você já percebeu? Você já percebeu que a pessoa se apresenta de uma forma que ele tenta, num resumo, numa síntese ali na introdução, antes da sua pregação, ele então se apresenta dizendo o seu nome, dizendo o que faz, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério e tal, e tal, e tal. E Paulo, então, se apresenta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. E o irmão Timóteo. Esses dois, então, escrevem a igreja de Deus que está em Corinto. Eles se apresentam. E aqui mais à frente, eles dizem assim, com todos os santos de toda a Acaia, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós entendemos aqui? Que na nossa cultura cristã, na nossa vivência cristã, quando nós nos apresentamos ao povo de Deus, à igreja local, nós geralmente cumprimentamos, né? Na minha denominação, né, da qual eu sou membro e participo, a gente cumprimenta com graça e paz. Em muitas denominações, paz de Deus. Em outras denominações, ou na maioria, até na minha denominação também se cumprimenta assim, a paz do Senhor. Né? A paz do Senhor. Então, muitas são as formas de cumprimentar, e Paulo usa essa aqui, olha. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de interromper 30 segundinhos aqui. O irmão, então, Regione Maciel, está conosco também nessa transmissão. Um abraço para você, meu irmão. Que Deus te abençoe grande e poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Então, Paulo iniciou aqui essa carta, então, apresentando a si próprio e a Timóteo, e os dois endereçando essa carta, então, aos santos da região da Acaia, onde ficava ali a cidade de Corinto. E ele diz, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora sim, vamos entrar no assunto que Paulo, ele
transmitiu nessa segunda carta, aqui no capítulo 1, a partir do versículo 3. Vamos compartilhar então. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha que interessante. Parece que Paulo, olha bem, pensa direitinho. Não parece que Paulo está escrevendo, endereçando essa carta para nós na atualidade? O que você acha? O que você acha, irmão Regione, irmão Manuel Mendonça e outros irmãos e demais irmãos que estão ouvindo essa transmissão nessa manhã? O que você acha? Não parece que Paulo estava escrevendo essa carta naquele dia que a gente não sabe qual dia, que aqui não está datado o dia exato, mas Paulo, ele escreve para aquela igreja e ele então apresenta Deus, ele apresenta a pessoa de Deus, ele então identifica uma situação, um momento que ele estava passando. Ele diz assim, olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Esse Deus de toda consolação, o que ele faz? Que Paulo aqui nos diz, no versículo 4, que nos consola em todas as nossas tribulações. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha que bom, que coisa linda, né? Que coisa linda! Esse Deus que nós servimos, esse Deus que muitas vezes nos permite passar por tribulações, por provações, por lutas, sabendo Ele, porque Ele conhece a nós antes de nós, que nós nascêssemos, Ele nos conhece. Esse Deus que nós servimos e que Paulo fala tão bem aqui, né? Ele nos consola. Ele nos consola. E aqui diz, em todas as nossas tribulações. Nós vivemos esse tempo que não podemos detalhar com palavras, mas você sabe o tempo que nós estamos vivendo. Nós sabemos que as dificuldades na humanidade sempre existiram. E a humanidade sempre sobreviveu aos milênios que a história nos conta, né, da humanidade. A humanidade sobreviveu. A humanidade não foi dizimada. A humanidade não foi destruída. Nós vivemos em um tempo chamado tempo da modernidade, para muitos é da pós-modernidade, mas nós vivemos um tempo em que o medo nas pessoas parece cada vez maior. O medo nas pessoas parece cada vez maior. As pessoas estão, como diz aqui na minha terra, em Minas Gerais, Brasil, as pessoas estão ficando muito tempo enfurnadas. Não sei na sua língua aí como diz, né, em outras regiões do Brasil e outras partes da América Latina, mas enfurnadas é aquela pessoa que fica presa o máximo que pode dentro de casa, porque não tem mais prazer em sair por causa da violência, não tem prazer em sair por causa das
perseguições, dos medos, das dificuldades que têm se apresentado no mundo, nas cidades, até no campo, até nas roças. A gente falava roça antigamente, hoje em dia é campo mesmo, na zona rural, das nossas cidades. Nós vemos que as pessoas estão amedrontadas e as pessoas estão querendo ficar mais, talvez no espanhol, enclausuradas, na clausura, fechadas, escondidas e tentando fugir, principalmente, né, da violência que predomina em muitos lugares. Bom, vamos lá. Prometo a vocês que não vamos esgotar o texto todo, mas nós temos ainda alguns minutinhos, que é o proposto para esta escola dominical missionária dinâmica. Então, nós vamos apenas compartilhar aqui uma parte desse capítulo 1, que Paulo continua dizendo assim, olha bem aqui o que Paulo nos diz, né? Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então, Paulo está dirigindo a eles nesse sentido, né? Que ele está passando por tribulação, por muita tribulação, mas também ele está recebendo a consolação de Cristo. E é isso que eu gostaria que você guardasse nessa manhã, que você absorvesse nessa manhã, que você trouxesse ou buscasse para dentro de si e guardasse no seu coração e na sua mente o que Deus está falando conosco nessa manhã. O que Deus falou ali aos cristãos de Corinto e o que Deus está falando conosco aqui nessa manhã. Paulo diz assim, a partir do versículo 5, para a gente concluir nessa manhã. Ele diz assim, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Isso é fé, isso é perseverança em Cristo. Se somos atribulados, Paulo afirma, se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança, Paulo continua dizendo, em relação a vocês, está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Olha que importante, né? Paulo está então transmitindo aos cristãos de Corinto, da igreja de Corinto, uma palavra de estímulo, uma palavra de ânimo, para que eles pudessem continuar perseverando no Senhor, né? Perseverando no Senhor. E aqui, finalizando, do versículo 8 ao 11, nós vamos apenas fechar com o versículo 8 ao 11, onde Paulo, então, diz mais algumas coisas importantes e interessantes e que servem para nós nessa manhã. Ele diz assim, a partir do versículo 8, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Para que não confiássemos
em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Então, meus irmãos, aqui nessa passagem, Paulo, endereçando então essa segunda carta aos cristãos de Corinto, ele então destaca que Deus, ele é um Deus bendito, que o Deus bendito, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia, é o Deus de toda consolação, e que nós podemos passar por tribulações, mas nós recebemos a consolação que vem de Deus, e nós podemos consolar aqueles que sofrem, aqueles que choram. E por isso, nesse momento, eu gostaria de dizer para vocês que Paulo, ele amava aquela igreja, ele amava aqueles irmãos, e ele diz aqui, então, no capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: pois eu escrevi com grande aflição e angústia no coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. O amor de Deus, o amor de Jesus, o amor do Espírito Santo é muito grande. Assim como Paulo diz aqui, o amor de Deus é muito maior ainda, muito maior. Porque Deus, ele já amou bilhões e ele continua nos dias de hoje amando mais de 7 bilhões de seres humanos em toda a Terra. E você é um deles. Amém? Nós vamos orar neste momento. Olha, eu espero que você tenha aproveitado pelo menos um pouco do que nós podemos compartilhar nessa manhã. Não foi algo planejado para acontecer de uma forma sequencial, porque hoje nós estamos fazendo apenas uma transmissão em caráter experimental da Escola Dominical Missionária Dinâmica, nessa manhã de domingo. Então, eu espero que você tenha tido paciência aí conosco e possa ter um bom domingo, um ótimo domingo, um maravilhoso domingo na presença do Senhor. Eu vou estar orando neste momento em favor da sua vida. Coloque a sua necessidade diante de Deus. Se você tem alguma dificuldade com medo da violência, se você tem alguma dificuldade com algum problema, seja ele qual for, que esteja causando em você, então, alguma tribulação na sua família, ou num filho, num familiar, num parente, num amigo, seja quem for, e que você queira colocar diante de Deus essa pessoa ou essas pessoas, tenha liberdade neste momento, enquanto estarei orando, encerrando, então, a nossa Escola Dominical Missionária Dinâmica nessa manhã. Feche seus olhos aí onde você está e vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai Celestial, neste momento, ó Deus, em que estamos encerrando, ó Deus, esta programação nesta manhã de domingo, queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que estenda as tuas mãos poderosas sobre a vida de cada um dos meus irmãos que se encontram do outro lado, que se encontram aí, ali, acá, de onde for. Ó Deus, que estejam os irmãos. O Senhor está com cada um, o Senhor é com cada um. Por isso visita, ó Deus, a cada um neste momento. Visita com a tua presença, Senhor, com a tua mão forte e poderosa. Esteja, Senhor, dando a eles consolo, aqueles que estiverem em momento de tribulação, momento de muita provação. Ó Deus, seja o refrigério
para a alma dos teus filhos. E abençoe a cada um, ó Pai, em especial o teu filho e a tua filha que ora comigo neste momento. Dá a cada um de nós um domingo abençoado e feliz e gracioso na tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe. Fica com o Senhor Jesus e saiba de uma coisa: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Deus te abençoe e Deus te guarde em nome de Jesus. Amém.